O capítulo 1159 se chama A Ilha do Destino, e não poderia ter um nome diferente. Na obra da vontade herdada, do fluxo do tempo e do sonho dos homens, God Valley é um pesadelo. Nós já sabíamos sobre o torneio, o massacre, os escravos, mas agora o Oda nos faz reviver o horror ainda mais de perto. Porque depois do capítulo 957, a primeira vez que Shebeck é citado na obra, a gente estava esperando o flashback do grande vilão do passado, o homem que inspirou o grande vilão do presente, Barba Negra, e que foi responsável pelas maiores atrocidades da história, tão perigoso que até mesmo o seu nome já é tabu. Ouvíamos sobre Rox de Shebeck, mas no fim, na intimidade, vivemos a tragédia de Dave de Shebeck, o herdeiro legítimo de Davy Jones, que desapareceu em uma tentativa desesperada de salvar a sua própria família e o seu próprio povo. Depois de décadas conhecendo o grande vilão da obra, o homem que nunca dorme, que carrega os poderes da escuridão, descobrimos que a partir do momento que a lua decidiu tomar conta da sua vida, ele nunca mais pôde descansar. A Ilha do Destino, no dia fatídico onde Dragon decidiu deixar a marinha, Barba Negra foi escravizado como bebê, Garlin matou a mãe dos seus filhos, Roger adotou Shanks, Shamrock ficou para trás e nunca mais ouvimos nada sobre Shebeck nem a mãe de Teach, Dave de Teach. Depois da história de Kappa soltar a bomba, que o Moria é na verdade um Kozuki secreto e foi derrotado em um ano pelo Kaido tentando libertar seu país, Yamato, Uchi e Page One comem maçãs a caminho da capital das flores, simbólico num país que um dia foi o das Smiles. Chegando lá, provavelmente vamos descobrir se eles vão partir pro mar igual Oden ou se vão ficar e proteger o Wano. Deixa o like, por favor, e o capítulo de verdade abre 39 anos atrás, no dia fatídico onde Shaq desapareceu de Hachinosu. A morte de Don Marlon é o início do fim dos Piratas Rocks. É simbólico, como nos últimos capítulos, Oda fez questão de mostrar que o Bar da Shaq era um lugar sagrado, sem violência, onde nem bandos inimigos, como Rox e Roger, se atacavam, mas nenhuma regra é sagrada para um traidor. Shebeck e Barba Branca reagem incrédulos, e em uma só voz, a caveira da Ilha Pirata grita pelo seu maior tesouro. E falando em tesouro, confirmamos que realmente o Choco era o grande traidor do Rox. Mas como a gente já sabia? Se você acompanha o vídeo do canal, você já sabia também há um tempo que foi o Choco que sequestrou a Shaq e entregou ela para o governo mundial. O Oda já tinha colocado várias pistas na história, tanto no passado quanto no futuro. A Ilha Pirata Hachinosu, depois do incidente de God Valley, não fica nem com Barba Branca, nem com Kaido, nem Big Mom, na verdade ela fica com o próprio Ochoko. Até no momento no futuro, quando Barba Negra acaba se juntando por acaso com o Law e com Kobe e derrotando esse lendário traidor. Ironicamente, agora a gente entende, é vingança pelo próprio pai. E no passado, a gente já tinha reparado, o Ochoko é um dos poucos piratas Rocks que não se apaixona pela Shaq nem mostra interesse em nenhum momento. É mais uma evidência que o Oda colocou pra gente já saber que ele era o traidor. Então, enquanto ele conta a grana, a Gloriosa chora por sua irmã Kuja desaparecida, junto dos piratas e criminosos que também perderam seu lugar de paz. Vemos Roger se revoltar, inclusive culpar o próprio Rox pelo desaparecimento da Shaq, o que apresenta uma dinâmica super interessante, né? Faz sentido que o Roger chegue em God Valley revoltado com Shebeck e querendo brigar com ele, tanto para recuperar a Shaq, quanto por ter deixado ela ser sequestrada. E o Roger, do jeito que ele é, cheio de ego, né? Haki do rei exalando, talvez ainda acha que tem uma chancezinha com a Shaq. O narrador dá o contexto de como esse evento é sério, comentando como até a economia global foi afetada pelo sequestro. O paralelo a Helena de Troia é muito forte, porque na Ilíada, a guerra começa com o sequestro da Helena, que é a mulher mais linda do mundo, de uma linhagem mitológica, filha de Zeus e rainha de Esparta. Além disso, ela é prometida ao rei da Grécia, mas o amor verdadeiro dela tá com o Paris. Um paralelo um pouco interessante, porque o amor verdadeiro da Shaq tá com o Rayleigh e ela acaba sendo prometida contra sua vontade ao ganhador de God Valley, que é tudo armado para ser o Garlin. Mas o romance One Piece da questão é esse. Ela não virou o tesouro de Hachinosu graças à sua linhagem genética ou poder político, nem apenas por causa da sua beleza descomunal. É principalmente porque ela conseguiu tornar o bar dela um lugar de paz e alegria no meio do caos violento da Ilha Pirata. A poesia tá aí, as piratas cujas geralmente são representadas por flores, e Shakuyaku significa peônia, uma flor famosa por conseguir florescer
mesmo no deserto, mesmo em situações caóticas e difíceis, mesmo na Ilha Pirata. Mas toda essa humanidade e poesia é destruída pelo Garlin. A gente vê a mãe do Shanks aparecer e desaparecer sem descobrir muito sobre ela. A gente acaba só tendo um comentário sobre como ela é inteligente e pela maneira que ela trata o Garlin, ela também parece ser muito carinhosa e bondosa. Mas o que está acontecendo aqui, na verdade, é muito mais macabro e triste. Eu vou explicar exatamente todo o contexto agora. Como vimos no 1158, o Garlin ancorou ao acaso em God Valley, mas lá ele conheceu os nativos e até tentou convencer eles a se afiliar ao governo mundial. Mas no processo acabou descobrindo algo que deixaria o, entre aspas, mestre muito contente. Agora, nesse capítulo, a revelação ficou clara. De alguma maneira, ele descobriu que os nativos de God Valley são descendentes da família David. E claro, Garlin contou para Imu-sama, montando o cenário para o torneio do extermínio como celebração do fim da linhagem de Davy Jones. A gente não sabe o quão pessoal foi a descoberta, ou seja, eu não sei se o Garlin realmente encontrou a esposa do Shebek, talvez viu ela grávida lá e já imaginou algo ainda mais maquiavélico, mas independente dele descobrir ou não sobre a família do Shebek em específico, ele descobriu que aqueles são os descendentes da família David, depois do Shebek já ter informado cara a cara com Imu que ele era um seguidor de Davy Jones, e também com as informações que o Shebek passa para o Harold agora nesse capítulo, pinta o cenário perfeito para um grande massacre planejado. Isso explica também porque Garlin decidiu ter filhos com alguém de God Valley. Seria a fusão da linhagem sanguínea da família David com a família Figarland. E isso também explica um pouco das ações perturbadoras que acompanhamos nas páginas seguintes. Garlin é recebido de braços abertos, com amor e carinho, comenta sobre os gêmeos, como eles parecem fofinhos e até se surpreende por serem dois. Depois desse momento familiar feliz, a mãe convida o pai dos seus filhos a viver junto em God Valley como uma grande família. E aí Garlin responde com frieza: se fosse morar em algum lugar, não seria aí. Essa ilha vai desaparecer. Lentamente, a fantasia se desmancha. Os navios da Marinha e do governo mundial cortam as águas em direção ao massacre, enquanto a lâmina de Garlin corta a barriga que gerou a vida dos seus filhos. Uma mão estendida ao céu que não encontra nada, enquanto o vilão revela que os últimos 2 anos foram só mais uma etapa de um plano maior. A maneira que ele fala sobre como ele vai obter uma esposa mais adequada, e claro, a Shaki sendo considerada a imperatriz cuja faz sentido na cabeça doentia do Garlin, é especialmente cruel. Isso também revela que o desaparecimento da ilha, através do uso da arma ancestral Uranus, sempre foi planejado. Não foi uma reação ao caos causada pelos piratas, nem um plano de emergência oportunista. Pelo contrário, a partir do momento que Garlin revela que essa é a nação ancestral da família David, Imu tomou a decisão de usar a Uranus para encerrar a linhagem sanguínea amaldiçoada. Todo o torneio, que duraria 3 semanas, como comentam durante o flashback do Kuma ali no capítulo 1096 e 1097, seria meramente uma comemoração sanguinolenta do fim da linhagem David, porque ninguém ali ia sobreviver. No volume 4 bilhões, que é o material canon promocional do filme Red, o Oda mostrou alguns rascunhos de God Valley, inclusive do Roger deixando a ilha com o bebê Shanks. Nesses rascunhos, a ilha parece inteira no momento que Roger está indo embora, o que indica que a Uranus só veio depois de provavelmente todos os piratas terem deixado o recinto, menos quem sabe o próprio Shebek. E a Shaki? A Shaki foi a cereja do bolo. Se o plano para God Valley se formou no Salão do Poder 40 anos atrás, Shaki foi sequestrada a 39 justamente para ser o prêmio final, a esposa de Garlin. Isso bate exatamente com o que vimos também no flashback do Kuma em relação a Jeanne, que também foi sequestrada e mencionada como sendo a 8ª esposa da Terra Sagrada. A tragédia é que provavelmente o ciclo se repetiu e Shamrock de fato é o pai biológico da Bonnie. O Lippe tem um vídeo detalhando essa ideia que é realmente muito trágica. Vou deixar o link na descrição. Como God Valley desapareceu do mapa, provavelmente isso significa que Mu tinha uma carga final da Uranus para usar e escolheu God Valley. A partir daí, a arma ficou adormecida até Lulúzia, quando Imu conseguiu mais combustível na Mother Flame a partir do roubo do material pela York,
tentando se tornar Tenryubito, como a gente viu lá no plot de Egghead. E aí depois a gente acompanha o momento que o Dragon provavelmente começou a desistir de ser um marinheiro. Essa altura, o futuro homem mais procurado do mundo tinha só 17 anos, a mesma idade do Luffy no início da história. E ele é um cara muito humano, e essa humanidade dele acaba levando ele a questionar a violência sem sentido. Ele não entende que treinamento é esse da marinha que tu chega atirando em civil inocente com um dardo tranquilizante. E aí logo de cara a gente vê uma família, né? Um pai, uma mãe, uma menina e um garoto estranho com uma cara meio de cebola, né? Então olha só, galera, eu preciso falar caso seja, mas eu realmente não sei se é. Tem muita gente levantando a especulação que esse aí é o Gekko Moria. Mas pela idade do Gekko Moria, 38 anos no passado, ele teria só 3 anos de idade em God Valley. E esse moleque tá bem grandinho. Inclusive estão comentando que essa garota loura com esse bob pode ser a própria Sindri-chan, que falece 14 anos no passado, segundo a cronologia da história. Mas, de novo, não sei se faria muito sentido. Mas pra mim tá um pouco estranho, não tá exatamente idêntico à foto dele criança, que a gente já tinha visto em SBS, e a idade também tá um pouco esquisita. No entanto, a gente viu na história de capa que o Moria era do West Blue, e God Valley é do West Blue, então vamos ficar ligados porque existe essa real possibilidade de ser o Gekko Moria. Apontando arma pra criança, mais um dia normal na marinha. Essas páginas mostram como a estrutura da organização, seguindo a hierarquia militar, não convidam qualquer questionamento sobre as próprias ações. O conhecimento é compartimentalizado e os soldados são engrenagens em um sistema maior. A essa altura, o Dragon é só um mero recruta, mas o Oda não à toa em Egghead representou como até um almirante que nem o Kizaru ainda é sujeito a esse sistema porque ele tem que matar o melhor amigo dele, Vegapunk, e só seguir ordens. Ele fala que ele é só uma engrenagem no sistema. Dessa vez, o Dragon não entendeu ainda, mas em breve vai entender. Ele está tirando a capacidade de uma nação se defender de um massacre, e certamente participar desses crimes vai fazer com que ele desista de uma vez por todas da marinha. Depois, acompanhamos a infiltração de sucesso dos irmãos Gina e Ivankov, invadindo o navio prisão que estava transportando os escravos para Marijoa. Isso é importante porque o Oda está deixando mais um paralelo bem claro. A marinha, em capacidade oficial, transportando escravos em direção ao massacre de nativos via navio, exatamente como aconteceu durante séculos nas grandes navegações. Basicamente, a marinha de todas as potências europeias e também dos Estados Unidos, falando aqui do Atlântico, participaram do tráfico de escravos em capacidade oficial, com operações patrocinadas, com selo real, promovidas pelo governo monárquico central ou do formato que for, falando de outros países específicos. Isso é uma coisa normal no nosso mundo, que aconteceu durante séculos, dá mais ênfase em como o Dragon se sente participando desse sistema. Ele vai ficar cada vez mais frustrado com a marinha, e God Valley nitidamente vai ser um momento de ruptura. Assim, o quadro confirma que esse jovem, que é a cara do Gear Forfen, tal pai tal filho, é Monkey D. Dragon, futuro líder dos revolucionários e também pai do Luffy. Gina e Ivankov comemoram o vazamento das informações antes da futura rainha de Kamabaka dar uma lição de moral absurda em um dos escravos que ainda acha que se ficar quietinho vai sobreviver. Amigo, o bagulho aqui é rebelião. Isso espelha um momento que também a gente viu lá no 1096, quando um escravo comenta: não, se a gente só sobreviver 3 semanas, vai dar tudo certo, e Ivankov fala: ninguém vai sobreviver, seu maluco. Detalhe pro Kuma ali também já tendo a primeira interação indireta com os irmãos que tanto marcaram a sua vida só ali no áudio, mas não vamos chorar com as memórias. Na página seguinte, o jovem Morgans Big News já é presidente do Jornal Econômico Mundial e ele tá tentando extorquir a Ciferpol para se manter calado. A ideia que passa é que ele sempre foi comprometido com tentar ganhar o máximo de dinheiro possível, mas mesmo sendo pago, ele ainda tem o compromisso jornalístico. Por isso, ele decide vazar a informação para Hachinosu. Como sempre didático e Eiichiro Oda, na próxima página a gente tem o React dos Rocks na Ilha Pirata, com um traidor maldito, vagabundo, desgraçado Ochoko, querendo colocar dúvida na fonte, falar que é fake news. Claro que ele não quer que ninguém recupere a Shaki e descubra que ele foi o responsável pelo sequestro. A astúcia confirma que a informação veio da marinha. A gente vê ali também a Gloriosa toda animada, toda feliz para recuperar sua irmã Shaki. E também a gente descobre nesse momento que o Morgans vazou a informação que conseguiu pela Jeanne, porque ela estava vazando a informação através daquele navio da marinha que a gente acabou de ver nesse capítulo. Nisso se junta o Capitão John, Guanzi e Shiki o Leão Dourado
convidado para falar sobre o jogo do extermínio. E pela reação do Barba Branca, já dá para entender que isso é um rumor famoso, era uma lenda, um mito, uma fofoca, mas que ninguém sabia que de verdade acontecia. Só que a realidade é aterrorizante. A Big Mom comenta sobre as frutas também, né? Como ela tá querendo fortalecer o exército familiar. E o Kaido, como a gente também viu durante esse flashback, tá interessado. A essa altura ele ainda não pegou a Akuma no Mi do peixe, o Ou no Mi, que vira, claro, Akuma no Mi do dragão azul. Mas pra mim, só a Big Mom e o Kaido comentarem sobre as frutas meio que confirma que não era o motivo principal pra todo mundo tá indo pra God Valley. Até por isso, o Stroysen em seguida dá a letra. Shebeck, isso aí é uma armadilha. E realmente, é mesmo. A ilha vai desaparecer e, no mínimo, o Imu e companhia sabem que ninguém que vai estar lá seria capaz de sobreviver. Mas o Shebeck não tem escolha. Como a gente vai descobrir mais tarde, a essa altura a esposa e o seu filho estão lá em God Valley. Então, alegremente, mascarando a dor, ele decide partir com tudo para sua terra natal. E o engraçado é que realmente o que moveu todos eles foi a Shaki. Se não fosse por ela, o Shebeck não teria desculpa de levar todos os Piratas Rocks para lá e o Roger também não iria atrás. E também se o Roger não fosse atrás, o Garp também não teria aparecido, como a gente viu naquela conversa com Kong no capítulo 1096. Então, no melhor estilo Helena de Troia, mesmo sendo um grande plano dos Cavaleiros Sagrados, do Garlin, para exterminar a família David, a presença da Shaki é o que move todas as mais poderosas tripulações a estarem 38 anos atrás, em God Valley. O navio do Shebeck parte com os piratas mais poderosos do Novo Mundo em direção ao West Blue e também God Valley, mas antes eles são interceptados por uma embarcação viking elbafiana gigantesca, é o navio real do Rei Harold. Aí a gente tem uma interação bem legal, né? O Harold tem junto dele um navio observador do governo mundial. E como vimos as ordens do 1157, ele ainda tem um mandato de assassinar o Shebeck para conseguir afiliar Elbaf ao governo mundial. Em resposta a isso, Shebeck é direto, duro, fala como Harold é um lunático querendo mudar Elbaf. Mas, mesmo com toda a agressão e pompa na sua voz, ele decide elegantemente convidar o gigante para uma conversa. Servindo saquê, como tantas vezes fizeram pelos anos, os dois antigos amigos por opção e agora inimigos por ofício, discutem um segredo que Shebeck não compartilhou nem mesmo com a própria tripulação. O seu verdadeiro nome é Dave D. Shebeck. Surpreso com a mudança, Harold ouve de Shebeck que o governo mundial vem tentando ocultar o seu nome desde sempre. Uma revelação no mesmo tom de Gold Roger e não Gold Roger. Só que no passado, acho que o governo mundial resolveu mudar completamente, fez chamar o cara de David. Até porque, só um parêntese, né? Imagina se revela o nome do Shebeck é David Shebeck. Aí esquece, todo mundo vai ficar é David, enfim. Mas é só um comentário à parte. Porque a verdade é essa, tudo isso é porque o ancestral dessa família é o lendário pirata Dave D. Jones. Por isso, eles exercem a sua influência no mundo das trevas e dão um jeito de sobreviver. Mas o mais grave vem a seguir. Sem saber se por sorte ou azar, afinal Shebeck sempre foi alguém que acreditou acima de tudo no destino, ele enviou a sua mulher e filho para sua terra natal 2 anos atrás. Junto deles foi a mensagem: confiem ou dependam da família David. E aí isso pega o Harold de surpresa. Ele ainda tá bem guardado. Em modo de defesa ele fala: por que você tá me contando a sua maior fraqueza agora? É engraçado, porque nas palavras de Dragon, os filhos são a maior fraqueza de um pai. E é aí que o Shebeck revela: a sua família tá justamente em God Valley. Harold então conecta os pontos. Ele especula sobre uma armadilha final para Shebeck na sua terra natal. Mas o descendente David Jones fala que acha que não é bem assim, porque se os dragões celestiais estão lá, definitivamente eles não esperam que Shebeck fosse aparecer. Na verdade, é uma jogada maior, uma jogada do destino. E aí em seguida ele solta uma frase mortal: se a minha mulher e filho escaparem, já é o suficiente para mim. Pode levantar a bandeira Death Flag aqui do Shebeck, aqui falando assim, ó, eu vou morrer. Mas, às vezes, o Oda tá só beitando a gente. Vamos ler o texto. Como um verdadeiro D, Shebeck estava pronto para morrer com um sorriso no rosto pela sua família. Mas será que ele morreu mesmo? Será que ele conseguiu sacrificar para proteger o jovem David Teach e ainda viver para performar sua vingança?
Difícil dizer, né? Quanto mais conhecemos Shebeck, mais ele parece um homem genuíno, que não se apegaria a vinganças eternas ou maquinações infinitas por poder. Mas veremos se isso vai mudar nos seus momentos finais. Talvez exista uma corrupção absoluta da alma de Shebeck que faça ele possuir também o Barba Negra. Isso explique por que aquele momento tão fatídico, que falam que o Barba Negra são eles, é real. Talvez a alma de Davy Jones e a alma de Shebeck habite constantemente o filho amaldiçoado pelos pecados do pai. Talvez uma versão corrompida da mensagem do Ace e do Roger que fica em Marineford. Até porque o Barba Branca pega na carinha do Barba Negra e fala que ele não é o homem que Roger aguarda, mas não comenta nada sobre Shebeck. Será que Shebeck não o aguarda porque constantemente o habita? Será que é por isso não é ele, são eles? Será que é por isso que temos 3 caveiras, 3 coisas da barba, 3 futuras Akuma no Mi? Enquanto temos só a Yami Yami no Mi e a Gura Gura no Mi. Tem muita coisa no ar. Mas a família de Davy Jones, a família David, talvez o Oda queira fazer, é uma das principais fontes de suspense e mistério para a parte final da obra. E minha impressão é que o final de Mu vai estar conectado à ascensão dos Davids, dos David. É muito hype, porque ele fala: parece que a sorte não tá do meu lado, Harold. Me dá uma ajudinha. Cara, que carisma, que hype. Eu quero seguir o Shebeck. Cheio de dor no rosto, Harold segue seus valores de rei e líder dos gigantes e decide enfrentar Shebeck. Acompanhamos as explosões e podemos imaginar que o pirata saiu por cima e continuou sua jornada. Claro, com Harold sem realmente querer parar aquele antigo amigo. David Shebeck tem uma motivação maior e mais poderosa naquele momento, e chamando Harold de covarde, nós partimos para a covardia sendo performada com a sua família, com os cidadãos da sua terra natal. Novamente, como vimos durante o flashback do Kuma, o narrador descreve o Jogo do Extermínio, evento promovido pelos Dragões Celestiais de 3 em 3 anos, criado para entreter e destruir uma nação não afiliada ao governo mundial. E como um extermínio completo, a gente pode considerar que raças inteiras, nações, culturas desapareceram nos últimos 800 anos. Não tem só o aspecto do entretenimento, obviamente também o aspecto do domínio e controle. Você não só obtém recursos naturais para reforçar o seu sistema, como também evita pessoas que vão ensinar coisas que o governo mundial não está de olho e não quer que as pessoas saibam. Lembrem-se, a batalha em One Piece é uma batalha contra o conhecimento, contra a sabedoria, contra a pesquisa, contra a história, e você não pode deixar que ninguém seja independente do seu olhar vigiante. O governo mundial é o exemplo clássico de um sistema de poder totalitarista absoluto. E é isso que a gente experiencia em Mundo de One Piece. E cada exemplo dessa construção de mundo através dos Cavaleiros Sagrados do governo mundial e dos Dragões Celestiais representa uma coisa ainda maior, o sistema de Mu operando exatamente como ele deveria. Um exemplo claro são os Lunarianos, que o Marco mencionou durante o ano, que, segundo as lendas, era uma tribo ou grupo de, entre aspas, deuses alados que habitavam o topo da Red Line. Bom, hoje em dia temos um castelo de Pangaea bem lindão lá, então quem sabe os Lunarianos não foram vítimas de um torneio nesses últimos 8 séculos. Em contraste aos gritos desesperados da população, o apresentador, cheio de empolgação, revela o maior prêmio de todos, o tesouro de Ratinosso, a ex-imperatriz pirata, Shakuyaku. E aí o vencedor vai ganhar o direito, a honra de torná-la sua legítima esposa ou a sua escrava. Aê! É bem a vibe do leilão humano que acompanhamos em Sabaody, um verdadeiro espetáculo grotesco. Os Tenryubitos comemoram, urram e gritam elogiando a Shaq, enquanto uns pedem a vitória para sua família, como por exemplo um dos Shepard, que querem que o então jovem Sommers aclame como posse. Sommers então provoca Garland desse jeito bem cretino e fala que vai torná-la sua escrava. Mas o Garland não pisca, né? Ele é doente, ele olha parado e fala: não, ela vai ser a minha esposa. Depois a gente vê uma das representantes da família Manmaya, e essa jovem de cabelo grande e faixa na boca é reconhecida como Agun, que parece que se tornou uma integrante da família recentemente. Durante os capítulos em Elbaf, a gente vê algumas memórias da Agun envolvendo o Brook no passado, então parece que ela foi sequestrada ou enviada pelo próprio pai para Marijoá contra a sua vontade. Ela fala, né, você acabou de chegar e tal, se você participar vai dar bom.
ela parece que realmente foi obtida. E eu acho que aconteceu a mesma coisa com esse híbrido de Tritão, que é o Kirin. Vale lembrar, nessa época, né, que são várias décadas no passado, o Brook seria o capitão da guarda real desse país, ou Reino Misterioso. Outro detalhe é que originalmente já achava que tinham 6 baús do tesouro, mas agora o Oda expandiu para 9. Então, diferente do 1096, tem mais Akumas no Mis aí, que talvez o Oda retroativamente inclua durante o incidente. Talvez apareça até no próximo capítulo, quem sabe, a fruta lendária do Dragon. Eu tô falando de você, Kaze no Mi, Akuma no Mi do vento. Cara, nada me surpreenderia se ela não tivesse aí no meio, e o Dragon no meio do caos, tentando salvar o Shanks e o Shamrock, ou quem sabe até tentando salvar o Barba Negra, a gente não sabe ainda, possa acabar comendo esse poder. Vamos descobrir. Na coluna final, acompanhamos simplesmente o jovem Dragon seguindo um rastro de sangue, encontrando a mãe do Shanks, implorando para que ele salve os seus filhos, para que eles não caiam na mão do bastardo, do desgraçado, do maldito do Garly. A essa altura vale mencionar uma coisa. Eu notei muita gente essa semana comentando como o incidente de God Valley pode ser um paralelo histórico a um massacre nativo-americano que aconteceu em 1890 na Dakota, chamado de Wounded Knee Massacre. Além do massacre de nativos, que já é um paralelo entre os dois, uma das maiores evidências é o Garling, porque ele seria uma referência ao general Ernest Garlington, que recebeu uma medalha de honra por ter se ferido durante o massacre. Eu realmente não vou mudar nenhuma palavra disso. Como Garling foi conhecido depois do incidente como o campeão de God Valley, mesmo tendo sido um massacre, esse é um paralelo bem claro à medalha de honra. Fora também que foi um incidente super rodeado de propaganda e outras forças, apagado, transformado em uma guerra, para falar que foi igual, enfim. Coisas que também aconteceram na história em One Piece. Também vale destacar que o Dragon é muito inspirado, sim, nos povos nativos americanos, em especial os da América do Norte. Mas estudar história, ser um pesquisador de Ohara, é entender que o Buster Call que estão chamando na tua ilha é só mais um. E infelizmente a história se repete. E é isso que a gente está acompanhando durante os últimos capítulos. Desde que o Vegapunk explanou tudo e também, claro, com esse incidente agora em God Valley. O extermínio é sistemático. Depois do encontro do jovem Dragon com a mãe do Shanks, nos deparamos com o filhote de Shebek, o mini Barba Negra Dave the Teach, e a sua mamãe. E assim como a família do Kuma tenta durante o cárcere, a mãe do Barba Negra tenta também incentivá-lo a viver. Teach, você precisa sobreviver. É realmente de cortar o coração, ele é só um bebezinho de 2 anos. O desenho que temos do Teach criança mostra ele triste, sozinho, com uma lua na sua cabeça, uma referência a como ele não dorme. Mas eu me pergunto se ele não dormia enquanto a sua mãe era viva. É fascinante também como Garling, que é representado pela lua, além de ser a causa de God Valley, por isso talvez o Oda tenha desenhado essa lua minguante em cima do Teach, criança chorando. Um quadro depois, entendemos por que a mãe do Teach o deu esse recado. Anunciado para todos ouvirem, o maior prêmio entre os coelhos especiais não é o jovem escravo bucaneiro, e sim a família Dave D, que finalmente foi revelada. O interessante é o que ele fala no final, né? Que todos os nobres já sabem disso. Então a ideia é que realmente rolou uma espécie de um briefing, tipo assim, galera, vamos lá em God Valley, porque a família David tá lá e vamos matar todo mundo. E todo mundo lá foi comemorar o fim da maldita linhagem de Davy Jones. Então, galera, comenta aí o que você acha do contexto de David, né? Porque eu acho que David, né, Gold, David, eu achei interessante isso. Talvez o Oda trabalhe isso também. Não sei ainda. Se você prefere que eu fale só David sempre, ou David, eu acho que esse é o momento para você comentar o que você prefere e alterar para sempre os reviews dos capítulos de One Piece. Fora isso, galera, deixa o like, se inscreve, capítulo insano, muita coisa a comentar, ficou um pouco extenso, mas eu queria falar mais coisa ainda, tive que cortar coisa. Cravamos, hein? O traidor, pode confiar, para quem falou que tava óbvio. Vai ver o meu vídeo de teoria, os comentários, galera, achando que tava óbvio, que eu era burro. Estão me chamando de burro, como sempre. E, fora isso, deixa o like, se inscreve, Alanzito, você é uma lenda. Muito obrigado por editar. Aparecendo Dom. E mais nada, galera, é isso. Tamo junto aí, um beijo, um queijo e valeu. Pod Palha Secreto. Eu quero mandar nesse Pod Palha Secreto um salve especial pro Gabilson. Tamo junto, meu nobre. Você é brabo. Você é amigo do Ciro e o Ciro é brabo também. A gente encontrou o Ciro lá em Brasília e foi bom demais. Lembrar, galera, que a gente vai participar dia 14 de setembro do Animon. A gente vai ter um painel lá, vamos fazer uma transmissão ao vivo, lendo o capítulo, igual a gente faz nas lives de domingo, só que aí só exclusivo pra galera de lá. Mas relaxa que também vai ter a live normal depois. Então é isso, galera. Estejam na live, estejam aí junto com a gente. Beijão, beijão Gabilso e tamo junto. Vai dar tudo certo.
Um beijo, um queijo e valeu!